E aí galera, tudo bem? Eu sou o Wolf, esse é o segundo vídeo de uma série que eu estou trazendo aqui para o canal, que é sobre programação do zero, para quem quer aprender a programar sem saber nada, basicamente. O primeiro vídeo que eu fiz foi sobre algoritmos, o que são algoritmos, como eles funcionam e como nós podemos utilizar de escrever pseudos algoritmos ou pseudos códigos para melhorar o nosso raciocínio lógico, nossa lógica de programação. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo você assistir, vai estar no card aqui em algum lugar, eu nunca sei de que lado que eu tô. E o vídeo de hoje a gente vai conversar sobre fluxogramas. O fluxograma, ele é uma segunda parte do algoritmo, né? Porque o que é um fluxograma? De acordo com o nosso amigo Google aqui, um fluxograma é um diagrama que descreve um processo, sistema ou algoritmo de computador. Então, no primeiro vídeo sobre algoritmos, a gente viu o que significava a palavra algoritmo, como escrever um algoritmo ou um pseudocódigo, um pseudo-algoritmo ali, para resolver problemas do dia a dia. E agora a gente vai ver como os fluxogramas podem nos auxiliar a desenvolver a nossa lógica de programação com base no algoritmo que a gente havia pensado, no algoritmo que a gente estudou no primeiro vídeo. Então, esse vídeo é extremamente importante, principalmente para você que tem dificuldade com lógica de programação, que tem dificuldade de montar seus próprios algoritmos, suas próprias soluções. E aqui eu vou deixar também na descrição um repositório que eu criei com exercícios de fluxograma. E aqui eu vou explicar para vocês o que é, como funciona e também vou resolver alguns exercícios de fluxograma com vocês. Então fica até o final do vídeo que vai valer a pena. Show? Então bora lá! Bom, eu estou aqui no repositório que eu criei para vocês. E o que é um fluxograma, né? O fluxograma, como eu já disse no início do vídeo, ele serve para representar um fluxo, um passo a passo que tem que ser seguido ali pelo seu programa, pelo seu algoritmo, ou serve para representar como algo deve funcionar. E aqui a gente tem alguns elementos que compõem um fluxograma. O fluxograma ele tem algumas formas geométricas associadas ao seu funcionamento. Quais formas geométricas são essas? A gente tem o oval, que ele representa o início e o fim de um fluxograma, do mesmo jeito que um programa, um algoritmo, ele tem o início e ele tem o fim, afinal ele é uma sequência de passos finitos. Então a gente também tem o início e o fim representado em um fluxograma. Depois disso nós temos o retângulo, que ele representa um processo dentro do nosso programa. O que é esse processo no nosso fluxograma? Ele é literalmente qualquer coisa que um computador poderia estar fazendo. No caso, ele pode ser guardar um valor em uma variável, ele pode ser fazer passagem de valores entre variáveis, fazer somas, adicionar strings, enfim, qualquer tipo de operação que o nosso computador pode realizar. Então, como ele é como o fluxograma ele é genérico, esse campo, né, esse processamento, esse retângulo, ele pode ser genérico para qualquer tipo de ação que a gente deseja fazer. A gente tem para decisões o losango, que nada mais é que um if-else para a gente. O que significa o losango? Dentro do losango a gente bota uma condição. No caso, se essa condição for satisfeita, ele vai para um lado do losango, no caso se for verdadeira, e caso ela seja falsa, né, ela vai para outro lado do losango. Então, pensando aqui de uma maneira mais perto da realidade, né, até o momento que a gente viu, um programa inicia, então a gente tem um oval, isso, oval. Então o programa iniciou, a gente tem um elemento oval. Aí a gente tem ali uma variável A com valor 10. Isso é um processamento. Aí a gente tem outra variável com B valor 20. Outro processamento. Então eles são retângulos. E aí a gente tem um oval, que o que é? Aí a gente pode fazer uma pergunta. Se A é maior do que B, e aí a gente tem uma ramificação do nosso fluxo. Um caso vai para a direita, se sim, e um caso vai para a esquerda, se não.
e aí a gente consegue definir o nosso fluxo que está sendo seguido. Então o losango ele representa para a gente as condições, o if-else. E para representar a entrada e saída de dados nós temos um paralelogramo, e para juntar tudo isso a gente tem os conectores, que são as setas, que indicam o fluxo, a ordem que as coisas têm que ser executadas, por onde ele vai passar e por assim em diante. Pode parecer um pouco complicado, mas a gente vai ver alguns exemplos práticos aqui de que isso não é nada complicado. Bom, então vamos partir para o fluxograma de fato. Vamos fazer um bem simples. Aqui eu estou usando a ferramenta chamada ScaleDraw e ela não tem o paralelogramo. Então o que eu fiz? Eu separei os losangos de entrada e saída de dados como sendo azul e o de processamento como sendo verde, tá? Só porque a gente não tem essa forma geométrica aqui para fazer esse tipo de representação. Então aqui nós temos as nossas formas geométricas e vamos lá. Vamos fazer um programa simples que verifica se um número é maior do que o outro. Olha, a gente tem o início do programa. Depois do início, a gente pode ter um processamento, que no caso eu posso falar que uma variável, por exemplo, A é igual a 10. Depois eu vou ter outro processamento, que no caso B igual a 20. E aí eu quero saber se o A ele é maior do que o B. E aí a gente entra naquela questão do condicional, que é justamente o losango. Então, aqui nesse meu condicional, o que eu vou fazer? A é maior do que B? E aí eu vou ter duas opções, o caso do sim e o caso do não. Se A for maior do que B, eu vou mostrar uma entrada, uma saída de dados, que no caso A é maior que B. E no caso de ser falso, eu vou ter uma outra saída de dados, que no caso eu vou falar que B é maior do que A. E independente de qual deles for ser maior ou não, eu vou mostrar um fim para o meu programa. Afinal, ele tem que finalizar. E aí entra os conectores, que são o fluxo que se segue no meu programa. Então aqui eu vou ter um conector, deixa eu pintar ele de branco. Do início, ele vem para o A igual a 10. Deixa eu travar aqui que vai ficar melhor. Do A igual a 10, ele vem para o B igual a 20. Depois disso, ele vai para a minha condição. Aí a minha condição ela tem dois campos, dois possíveis fluxos a serem seguidos, que é um desses dois aqui. Deixa eu ajustar aqui para ficar bonitinho. E os dois, independente de qual seja, vão para o fim do meu programa. Isso daqui é um fluxograma. Para ele ficar perfeito, falta só uma coisinha que o que é. Aqui na minha condição eu tenho que dizer o fluxo de caso ela seja verdadeira e o fluxo de caso ela seja falsa. Então, se A é maior que B, for verdadeiro, então aqui sim, ou verdadeiro, ou true, né? Simplesmente para representar que esse é o fluxo de caso essa condição seja verdadeira. Deixa eu diminuir aqui, inclusive. Ou a seta ficou grudada aqui, mas ela é grudada aqui. E a gente tem o caso disso ser falso. Então, caso A seja menor do que B, a gente tem o fluxo do não, A não é maior do que B, ou o false, enfim, daí por diante. Então, isso daqui é um fluxograma básico que vai nos ajudar a exercitar a nossa lógica de programação. Aí você deve estar pensando, Wolf, você tá maluco? Fazer um negócio desse aí não te ajuda em nada. Olha só que bagulho besta que você fez aí, qualquer um consegue fazer um negócio desse. Primeiro que a ideia é que qualquer pessoa consiga fazer um negócio desse. Justamente porque isso daqui é o início, é a base, são os primeiros exercícios que a gente exercita. Exercícios que a gente exercita, ficou estranho. Mas são os primeiros passos que a gente dá para partir para uma linguagem de programação, tá? As pessoas hoje em dia estão muito acostumadas a já sentar, já pegar um Python, um JavaScript da vida, qualquer tipo de linguagem e sair fazendo algumas coisas. Quando que, na verdade, quando você entra numa faculdade, a primeira coisa que você vai ver provavelmente é Portugal, que é uma linguagem de programação parecida com português ou português de Portugal, e você vai exercitar lógica de programação com fluxogramas. Então, isso daqui
é a base, é o primeiro passo para você que está tentando aprender uma linguagem de programação. E olha só como que a gente consegue identificar as coisas melhores quando a gente faz e exercita a lógica de ver fluxogramas. Porque aqui nesse fluxograma tem um erro. Qual que é esse erro? A é maior do que B, eu mostro que A é maior que B. B é maior do que A, eu mostro que B é maior do que A. E se o A for igual ao B? Eu travei os valores aqui. A não é igual ao B. Mas no programa real podia ser uma entrada de dados. Alguém podia entrar com o valor A, alguém podia entrar com o valor B. E aqui, se o A for igual ao B, o seu programa ele vai parar de funcionar. Simplesmente porque você não fez esse tipo de verificação. Então, com o fluxograma, fica muito mais fácil da gente visualizar possíveis erros, possíveis falhas e também de ter um raciocínio lógico melhor para desenvolver os algoritmos. Então, aqui eu vou fazer mais exemplos com vocês de como esses fluxogramas funcionam, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o repositório que eu fiz, que o que é? Eu criei aqui, deixei explicado o que é o fluxograma, como ele funciona, tudo bonitinho, e eu criei uma lista de exercícios para vocês fazerem. E aqui dentro tem não só o exercício, né, descrevendo o que precisa ser feito, mas também tem a minha solução. No caso, tem o fluxograma e tem o pseudocódigo. Nesse primeiro exercício aqui a gente não tinha código que precisava ser gerado. Mas, por exemplo, no exercício 7, para calcular o fatorial de um número, aqui eu tenho tanto o fluxograma para representar essa solução, quanto eu também tenho o código que esse fluxograma gera, no caso em JavaScript. Então, eu recomendo vocês que estão começando, dar uma olhada aqui nesse repositório, exercita alguns fluxogramas, eu deixei aqui o link para o ScalaDraw para vocês poderem desenhar eles também. Se vocês quiserem transformar o fluxograma, a solução de vocês, em código, já tem aqui também uma solução que eu fiz, então tá bem legalzinho aqui, eu recomendo que vocês deem uma olhada nisso aqui. Então pessoal, agora para a gente entender melhor o que é um fluxograma, eu vou fazer mais dois exemplos com vocês, simplesmente para a gente exercitar essa parte de resolução de problemas e criação de fluxogramas. Eu vou pegar algum exercício aqui que eu escrevi para a gente no nosso repositório. Aqui, esse aqui é legal. Vamos lá. Desenvolva um fluxograma para um jogo simples de adivinhação, onde o usuário tenta adivinhar um número. Então, vamos fazer esse fluxograma aqui. Eu vou ter um início para o meu fluxograma. Todo fluxograma tem que ter um início. E ali eu vou ter um número, que é o que a pessoa ela precisa adivinhar. No caso aqui, eu vou chamar ele de resposta. Vai ser, sei lá, o número 25. Eu vou só copiar os elementos aqui do fluxograma para eu não ter que ficar correndo aqui para o lado depois. Tá? Mas eles estão aqui em cima bonitinho. Então, a minha resposta ela é 25. Aí o que a pessoa ela vai fazer? Ela vai entrar com algum tipo de dado. Lembrando que o azul aqui é para entrada de dados. Então, ela vai digitar um número. Certo? Esse número que ela digitou, eu vou salvar. Por exemplo, deixa eu pensar aqui, numa tentativa, eu vou salvar o número que essa pessoa digitou numa variável chamada tentativa. Salvar em tentativa. Certo? E aqui, depois que eu salvei esse valor numa tentativa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se a tentativa ela é igual à minha resposta. No caso, se a minha tentativa é igual à minha resposta, deixa eu aumentar ele aqui. Se a minha tentativa é igual à minha resposta, eu vou falar para ela que ela acertou. E aqui eu estou usando o azulzinho porque ele representa a saída de dados. Então a gente tem o primeiro fluxo, que a pessoa criou uma resposta, pedi para ela digitar um número, salvei aquele número numa variável chamada tentativa
verifiquei se o tentativa ele é igual à resposta e caso seja verdadeiro isso, no caso sim, a tentativa é igual à minha resposta, eu vou falar para ela que ela acertou e eu vou finalizar o meu programa. Fim, o meu programa ele acabou aqui. Isso quer dizer que a nossa solução está pronta? Não, a gente fez o caso simplesmente de a pessoa acertar de primeira o número. E aqui, reparem que o meu tentativa ele não está igual à resposta, ele está igual. O igual é justamente a pergunta para nós, né? Se eu falasse tentativa igual a resposta, eu estou dizendo que o meu tentativa vai receber o valor da resposta. Então, para fazer comparações, eu utilizo igual. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, que a gente vai falar de operadores aritméticos e também operadores lógicos, tá bom? Mas, por enquanto, se atente a isso apenas. Então, se a minha tentativa é igual à minha resposta, eu acertei, eu finalizo o programa. E se a minha tentativa não é igual à minha resposta, o que eu vou fazer? Aí sim, a gente continua o desenvolvimento do nosso programinha aqui. Então, no caso, não, a minha tentativa não é igual à minha resposta. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra pergunta para o meu programa. Que o que é? A minha resposta, ela é maior do que a minha tentativa? Perdão. Vamos inverter a lógica aqui, né? A minha tentativa, o meu palpite seria um nome melhor, né? É maior do que a nossa resposta? Então, se a minha tentativa for maior do que a minha resposta, a gente vai dizer para ele que ele jogou um número muito alto, que no caso a nossa resposta é menor. Então, eu vou copiar aqui uma saída de dados, vou colocar a resposta é menor. E aqui eu passo uma setinha para ele. A nossa resposta é menor. Ele fez uma tentativa para adivinhar a nossa resposta. Se for igual, ele vai finalizar o programa, vai falar que acertou e finalizou. Se a tentativa for maior do que a gente tem de resposta, ele vai dizer que a resposta é menor. Então, esse é o caso do sim. E aqui a gente poderia, por exemplo, finalizar o nosso programa. Ali, acabou, falou que errou, falou que a resposta era menor, acabou o programa. E aqui a gente tem, caso a tentativa, ela é menor do que a resposta. E o que a gente faz? A gente faz também uma saída de dados, dizendo que a resposta é maior. E a gente também poderia, no caso, finalizar o nosso programa aqui. Olha só, fizemos um jogo de adivinhação mais ou menos, né? Por que mais ou menos? Opa, deixa eu colocar aqui que esse é o caso da tentativa não ser maior do que a resposta. Por que a gente fez um jogo mais ou menos? Porque você tem apenas uma tentativa. No caso, a pessoa entrou, a resposta é 25, ela tem que digitar um número, salvou o número em tentativa. Se a tentativa não é igual à resposta, ele vem aqui para baixo. Tentativa é maior, vai falar que a resposta é menor. Tentativa é menor, vai falar que a resposta é maior. Então a gente tem apenas uma tentativa, ou ele acerta ou ele erra. E aqui a gente poderia, ao invés de finalizar o nosso programa, ao invés de enviar ele para o fim, o que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente botar uma setinha aqui. Aqui desse lado ficou horrível, né? Deixa eu só trocar ele aqui de lado, para ficar mais fácil de visualizar. Nossa, calma aí que eu fiz uma cagadinha aqui. Aí. Ao invés de apontar uma setinha para dizer para ele que ele vai finalizar, a gente pode mudar o fluxo. E no caso, se ele errou um número, a gente bota para ele voltar para digitar outro valor. Olha só. Então, ele vai terminar o meu programa quando ele acertar o valor, que eu coloquei aqui ponto padrão, e enquanto ele errar, independente se é maior ou se é menor, ele vai voltar a digitar um número novamente. E pessoal, isso daqui em código, o que seria? Isso daqui seria um loop.
seria um while, por exemplo, um do while, que qual é a condição de parada desse meu loop? É quando a tentativa for igual à resposta, quando a pessoa acertar o valor que eu propus ali para ela acertar. Então reparem como com fluxogramas a gente consegue escrever o mesmo comportamento que a gente tem com o código. Isso porque o fluxograma ele serve para exemplificar, trazer visualmente para nós como é o funcionamento do algoritmo e como o nosso código deveria se comportar. Então, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês esta lista de exercícios. Olha só, a nossa solução aqui é muito parecida. A gente também tem aqui os exemplos com JavaScript, como que ficaria para a gente ter essa resposta ali, ter em código de fato e não apenas em fluxogramas. Mas isso daqui é o primeiro passo para você se tornar um programador. É chato? É chato, mas vai valer a pena esse esforço, essa dedicação colocada para o estudo e a resolução de problemas com o fluxograma. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo seu carinho aqui. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pelo seu tempo. Se inscreve no canal, deixa um comentário aqui se você gostou e se você vai acompanhar essa playlist de programação do zero. Eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!